iniciar orando. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, que está no céu, Senhor, nessa noite nos reunimos mais uma vez, Senhor Deus, para te agradecer, te adorar. Espírito Santo de Deus, que tudo venha ser conforme, Pai, a tua santa e maravilhosa vontade. Recebe honra e glória ao teu santo nome, louvores, Senhor Deus. Recebe, Pai, cada hora nessa noite com sacrifício, Senhor, de adoração, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda seta, de todo o embaraço nessa noite, Pai. Mas que tudo, Pai, venha ser para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu peço, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias no Evangelho de João. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo de número 17. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 17, que é a oração do Senhor Jesus para a sua igreja. Glória a Deus. Todos acharam? João 17, glória a Deus. Diz assim a palavra: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tiveste junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu enviastes, e por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, pois, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam uns assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em ti mesmo. Eu tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiaram, porque eles não são do mundo. Também eu sou, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que o guarde do mal. Amém? Vamos orar mais uma vez pela palavra e agradecer. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, essa é a tua palavra, Senhor Deus, que é o pão celestial do céu sobre as nossas vidas. E nessa noite a tua palavra ela venha nos fortalecer, ela venha nos alimentar, Senhor Deus. Pai, que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, em nome de Jesus, que toda a igreja diz amém. Louvado e agradecido seja Deus.
Vamos, aleluia, louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu louvo, aleluia, os louvores que eu conheço e gosto. Louvado e agradecido seja Deus. 141 da harpa cristã. Louvado e agradecido seja Deus. Nesta noite, toda honra e glória e exaltação seja dada a Ele. Aleluia. 141 da harpa cristã. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Vai ver. Bendito seja o nome de Jesus. 84. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não, perdão. 86. Louvado seja Deus. Ó, estou satisfeito com Cristo. Por Ele minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo. Confesso por meu Salvador. Embora
aleluia, por tudo que Jesus fez e faz por cada um de nós todos os dias, aleluia, da nossa vida. Por esse dado, vamos dar continuidade, vamos seguir adorando, glorificando a Deus com o departamento, vamos dar início, glória a Deus, louvado e agradecido seja Deus, com o departamento de criança, crescendo com Jesus, já estão aí, né, para louvar a Deus, amém? Louvado seja Deus. Departamento do Livro do Rei, está com a oportunidade. Amém?
Louvado e agradecido seja Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta.
O Departamento Comando do Betel está com a oportunidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e agradecido a Deus, dando continuidade ao departamento, aleluia, de varões, de Deus pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus, Senhor, glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Departamento de Gideões. Salve a igreja com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Departamento de Gideões agradece aí com a oportunidade. Glória a Deus. Louvado e agradecido, meu Deus. Vamos ficar de pé. Vamos louvar e agradecer a Deus por nosso dízimo, nossas ofertas. Já que o álbum louva ao Senhor, quando ele louva, você louva a Deus. Também, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, do Salvador, Jesus Cristo. Bom é estar aqui nessa noite, irmãos, louvando e bendizendo a Ele. Ele sim é digno de todo louvor. Aleluia. É um privilégio para mim e para você estar aqui reunido nessa noite, louvando e bendizendo ao nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos visitantes também essa noite. Glória a Deus. Mas eu vou deixar o visitante, nosso pastor, apresentar.
Louvado e agradecido seja Deus. Amém? Amém. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, honra e glória e exaltação a Ti essa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Bom e quão maravilhoso é vivam em união. Aleluia. Quem vai receber galardão aí de Jesus? Glória. 3 pessoas só. Quem vai receber galardão?
rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Falei que o pastor ia apresentar, mas vamos apresentar os visitantes nessa noite. Louvado e agradecido seja Deus. José Antão, amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmã Josefa, assim? Amém? Cadê a mão? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O nosso diácono Pareza. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Como nós do Ministério das Bons recebemos, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Voltem sempre e tragam mais gente. De preferência não tem. E se gostar, fica com a gente. Amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Tira as mãos para o altar. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, te apresento cada dizimista, cada ofertante, teus filhos que por amor à tua obra dizima e oferta para que haja mantimento na tua casa. Como sempre falamos, Senhor Deus, recebe primeiro o ofertante e em seguida a sua oferta, dando semente ao que semeia, pão ao que come, multiplicando a sementeira de cada um deles, Senhor Deus, abrindo as janelas do céu e derramando bênçãos sem medidas no nome de Jesus. Amém? Ainda com as mãos para o altar. Glória a Deus. Convido nosso pastor, vai nos trazer a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus e Pai que está no céu, Senhor, nessa noite nos reunimos para te adorar, para agradecer e ouvir a tua palavra, que é o pão celestial do céu sobre as nossas vidas. Te apresentamos, Senhor, teu filho, pastor João, que vai ministrar a tua palavra. Usa ele como instrumento em tuas mãos e fala com cada um de nós, para que possamos ser edificados pela tua palavra, que ele venha diminuir e o Senhor crescer e o teu nome mais uma vez ser glorificado. É o que eu peço, é o que pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizemos amém. Assim seja. Glória. Também está nos visitando a irmã Milena e a irmã Helena, está ali no finalzinho, irmão. Em nome de Jesus, sejam bem-vindas também. Em nome de Jesus Cristo. A graça e paz aos irmãos que estão conosco pelo YouTube, os que estão aqui na nave da igreja, se sintam abraçados também. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, o versículo 14. Hoje a esposa não está porque ela ficou em casa cuidando da bagunça que está lá ali no negócio de construção. Eu penso, viu, irmão? Mas Deus é bom. Provérbios 11, mas eu creio que ela está assistindo pelo YouTube. 11, 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, Senhor, esta é a tua palavra que será ministrada nesta noite, Pai. Usa-nos conforme a tua vontade, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça em nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de trazer a mensagem, deixa eu trazer aqui algumas informações. Alguns irmãos que estão ausentes e o problema é a enfermidade. Eu peço que os irmãos, quando estiverem orando, apresentem a vida dos irmãos também. Eu peço que vocês forem orar e apresentem a vida do irmão Josivan, não o diácono ali, mas também pode orar por ele, né? Mas o irmão da diaconisa Meire, que está enfrentando um problema de câncer e precisa das nossas orações. A irmã também da irmã diaconisa Meire, que está hospitalizada com um problema no olho e precisa ser transferida com urgência para o HU, e eles estão lutando para essa transferência. O seu Camussé, que está com problema também, está hospitalizado com problema nos rins, e é por isso que ela não está aqui na congregação, porque ela está saindo de um hospital para outro,
para estar cuidando dos seus parentes. Também peço pela irmã Aparecida, né? A gente não tem deixado de dar assistência, todo santo mês a gente tem levado a ceia, mas ela não quer vir na congregação porque diz que só quer vir quando vier andando. Então a gente também respeita, né? Peço oração também pela irmã Severina, que é a mãe da nossa irmã, diaconisa Josiane, mãe também do diácono Josivan, que também está sendo fácil a outra, né, minha irmã? E peço oração também por mim, pela minha família, é a coluna, que o negócio é sério, e você que também precisa de oração, no final a gente ora. Amém? Amém. Peço também, eu até me esqueci de colocar, mas ore pela irmã Inês. Ela está com problema de depressão e é importante apresentar, né? Ela começou aqui conosco e alegou algumas situações, mas na oração tudo isso cai por terra. Amém, amados? Irmãos, conselho. Quem aqui não precisa de um conselho? Todos nós precisamos de conselho. Só que o conselho, dependendo de quem está dando esse conselho e de onde está vindo a sua origem, ele pode me levar para perto de Deus ou para longe dele. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta Isaías, ao profetizar sobre Cristo, ele diz: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre as suas mãos, ou sobre os seus ombros, chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Uma das qualidades que nosso Deus tem é ser conselheiro. Um Deus que Ele nos orienta e nos dá a direção para que a gente não se perca no caminho. O conselho significa direção, orientação. Muitos servos de Deus hoje colhem muitas derrotas porque não pedem o conselho de Deus para todas as causas da vida, seja para guerrear guerras, seja para relacionamentos, seja na vida profissional, seja na espiritual, seja em que área for. Você tem consultado a Deus? Você tem perguntado para Deus se aquilo aonde você está indo, está fazendo, um projeto, algo que você está pensando em fazer, se Ele está ali naquele negócio? Muitas das vezes nós paramos para ver alguns irmãos que colhem derrotas amargas, porque não perguntaram a Deus se deveria ir por aquele caminho. Às vezes até pessoas que casam com uma pessoa errada. Eu já ouvi testemunhos, até ontem mesmo ouvi um testemunho, irmão dizendo: eu não ouvi a Deus e me casei com uma pessoa, bem que o irmão falou que eu não casasse, mas eu fui lá e casei, passei por cima da ordem do Senhor e colhei o sofrimento. Amados, Satanás também, ele aconselha. O diabo, ele trabalha de uma maneira que às vezes eu posso dizer, por aquilo que eu já tenho observado, o diabo ele vai na veia, ele não dá ponto sem nó não. E o diabo, os conselhos de Satanás, eles são muitas das vezes dentro da realidade que a gente está vivendo. Porque o diabo trabalha com sofisma. O que é uma sofisma? É um conselho que parece ser verdadeiro, mas que por trás dele tem uma mentira. E aqui eu separei algumas coisas aqui dentro da Bíblia, de sofismas que Satanás cria dentro do coração de um ser humano. A palavra de Deus vai nos falar, escute bem, que Jonadab, livro de 2 Samuel capítulo 13, abra por gentileza para a gente conferir o que está escrito lá. 2 Samuel 13. Isso é uma história que vale a pena nós refletirmos, porque Jonadab era primo de Aminon, filho do rei Davi. E Jonadab era um homem sagaz. A Bíblia diz que ele era astuto,
Cuidado com pessoas que lhe observam demais. Tem pessoas que às vezes olham para você ou para mim e fica maquinando, né? Se você faz um semblante de tristeza ou de alegria, a pessoa já fica ali fixado ou imaginando algo. Cuidado com essas pessoas assim, porque a sagacidade do diabo é muito grande. A Bíblia diz, escute bem, que Aminon estava angustiado. Cuidado com certas angústias, porque o diabo também trabalha nesse caminho, nessa dispensação. Diz o capítulo 13 de 2 Samuel: e aconteceu que depois disto, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Olha só, por aí você já vai ver que a coisa não está certa, porque ele estava amando a sua irmã por parte de pai. Já era errado, mas ele estava amando a irmã. E a Bíblia vai dizer que Aminon está angustiado, verso 12: e angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer coisa alguma. Verso 3: tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagrece? Olha, ele estava prestando atenção nele. Você está magro, meu filho? O que é que está acontecendo? Tu emagrece, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab vai aconselhar. Olha o que ele vai dizer. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante de meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Ele vai e segue o conselho de Jonadab. Jonadab disse: você se finge que está doente, e quando a tua irmã vier, você, quando tiver uma oportunidade, você vai lá e ataca ela e cumpre o teu desejo. Esse conselho que Aminon aceitou lhe custou muito caro, porque através desse conselho maligno o diabo entra na família do rei Davi e coloca um irmão contra o outro. Aliás, 3 irmãos, porque depois que ele violenta a sua irmã, ele não quer assumir nenhum compromisso com ela, e agora ele vira inimigo mortal de Absalão. Um conselho que o diabo criou e que 2 anos depois vai gerar a morte de Aminon, porque no dia que as ovelhas estavam sendo tosqueadas, Absalão prepara uma armadilha e mata seu próprio irmão. E por que ele matou? Porque Aminon foi se aconselhar com a pessoa errada. Às vezes a pessoa está na igreja, e eu já ouvi muito isso. Não vou falar com o pastor não, para não incomodar. Não vou conversar com o ciclano não, para não incomodar. E vai pedir conselho com quem não está preparado para dar o conselho. Vai se aconselhar com pessoas que às vezes nem sabem lhe dar a resposta diante da palavra do Senhor. Hoje a irmã mandou um vídeo para mim, eu já tinha visto aquele vídeo. E Jesus, ele vai estar sendo tentado pelo diabo, e o diabo leva Jesus lá para o templo. E Jesus vai lá no pináculo do templo, e quem está pregando lá naquele momento não é Jesus, é o diabo. Às vezes até mesmo dentro da igreja tem pessoas que não estão sendo conduzidas pela direção de Deus, está sendo conduzida pela direção do inimigo. Quantas pessoas já perderam, já se meteram em problemas por conta de ter tido um conselho errado? Quem é que está orientando você? Quem fala no seu coração? A Bíblia vai nos falar de outro exemplo aqui. A Bíblia diz que nem toda ovelha quer conselho. É verdade, viu, irmão?
Tem ovelha que você chega assim, meu filho, faça isso aqui, não. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou dessa forma. Só essa semana eu ouvi alguns relatos de irmãos fechando portas que Deus abriu. Irmão, como é que você tem coragem de fechar a porta que Deus abriu sem ele mandar? Você sabia que se você fechar a porta que Deus abriu para você sem Deus mandar, você vai arrumar um problema sério? Vai arrumar uma confusão para a sua vida sem necessidade. Porque a Bíblia é bem clara, a porta que Deus abre, ninguém. E se eu me meter de fechar uma porta que Deus não mandou eu fechar, eu arrumo um problema. Seja ela uma porta física para emprego, uma porta espiritual, seja qual porta for. A Bíblia vai dizer que nem toda ovelha quer o conselho de Deus. Vai namorar os jovens. Foi orar perguntando se aquele namorado, no caso da menina, ou se a namorada, no caso do menino, é Deus que está mandando. Vai casar, né? As mães que hoje estão no caso de irmão que fica aí atrás de irmã para casar, tá? Né? Aí as irmãs estão na igreja solteira há um bom tempo. Aí aparece uma, ela já diz assim: eita, Jesus mandou, e nem pergunta se Jesus mandou mesmo. Vai fazer uma dívida, vai uma situação, nem para perguntar, nem para fazer uma oração simples, Senhor. Porque quando a gente vai para a Bíblia, Gideão estava onde? Irmão, malhando trigo onde? No lagar. E veio um anjo para falar com ele. Eu tenho certeza absoluta que o anjo não tinha asa. Porque se o anjo tivesse asa, ele não ia cuidar. Era um profeta, era um pastor, era alguém, um sacerdote. E o anjo disse: vai na tua força, varão valoroso. O Senhor é contigo. Ele disse: se Deus é comigo, por que eu estou perdendo? Está perguntando. E o anjo está lá falando com ele. Diz: olha, não passe do teu servo, eu vou pegar um sacrifício. E ele vai. Naquele tempo eles estavam acostumados a fazer sacrifício debaixo das árvores de azera, debaixo dos carvalhos, e ele vai oferecer debaixo da árvore. O anjo diz: aí não, oferece lá naquela rocha, na penha. E ele vai, oferece. E quando ele está lá, o anjo diz: você vai vencer. Ele diz: olha, se o Senhor vai me dar vitória mesmo, então eu quero provar esse negócio. Eu vou botar aqui uma pele aqui. Essa pele de noite eu quero que ela esteja molhada e ao redor seco. E o anjo diz: está certo. E está molhada a pele e ao redor dela seca. E ele olha e diz: não, estou conformado com isso não. De novo eu quero um teste. Vai estar ao contrário. Ao redor vai estar molhada e ela vai estar seca. Ele está tudo certo. Tem pessoas que não faz prova, não pede orientação nas coisas que está sendo colocada na sua vida e depois faz sofrimento. O conselho é muito importante. A Bíblia vai falar, e essa semana eu vi uma ministração, e por isso que eu coloquei essa parte aqui: ovelhas que não têm pastor. Às vezes a pessoa, quando diz assim, Jesus ele fala essa narrativa lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. Vamos ler, por favor? Mateus 9, 36. Jesus ele afirma isso. E se a gente for pegar essa palavra nesse sentido, sem estudar o que a Bíblia vai falar, a gente vai achar logo um responsável por nossas faltas. 9,35, Jesus vai dizer: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino. Que evangelho é o evangelho do reino? Arrependa-te, arrependei-vos, porque é chegada a hora. E a Bíblia vai dizer que Jesus curava todas as enfermidades e mazelas e moléstias entre o povo, e vendo as multidões teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus disse que essas ovelhas não têm pastor. E quando você lê esse texto, se você lê esse texto somente assim nesse sentido, você vai botar logo a culpa no pastor. Ovelha que não tem pastor, é alguém que não está cuidando, alguém que não está isso, não está aquilo. Mas esse texto também tem um sentido diferente. Vamos ler 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18. O que é uma ovelha
Segundo Crônicas 18, a partir do verso de número 12. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que é o meu Deus, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Verso 16. Então ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. Uma ovelha que não tem pastor é a ovelha que não quer obedecer à voz de Deus. É uma ovelha que não obedece à palavra, que ela faz aquilo que ela bem entende. Olha, eu sei que Deus quer que eu faça dessa forma, mas eu quero desse jeito. Eu sei que Deus está dizendo na palavra dele que é para eu pegar esse caminho, mas eu vou andar nesta direção. Ovelha que não tem pastor é isso. E muitas das vezes a gente quer transferir para outras pessoas a culpa que é nossa. Eu essa semana ouvi, eu aqui até peço à igreja que nos ajude nisso, porque uma das coisas que Satanás mais faz é querer desqualificar o trabalho dessa casa. Como assim, pastor João? Há 14 anos nós estamos aqui. Vocês são testemunhas que muitos já saíram desse ministério e já voltaram porque sentiram fome e vontade de se alimentar novamente com o alimento que é dado nesse altar. Eu não posso mais aceitar calado que nós não somos uma igreja que amamos. Que é isso, gente? Essa igreja ama até demais da conta. Tem amor aqui de sobra. Como assim, pastor? Tem amor de sobra. E qual é a principal marca que essa igreja tem amor? É que nós não abrimos mão de pregar a verdade. Ah, pastor, eu não vou mais lá na igreja porque só quem me abraçou foi a irmã Suênia e foi a fulana. Ninguém mais me abraça. E quem disse que o amor é medido por abraço? Quem foi que disse isso? Não, pastor, é porque eu não gostei da sua pregação, porque o senhor prega por causa do batom que eu uso, por causa do brinco. Mas a Bíblia diz que a gente não pega esse caminho, porque o senhor prega que as coisas do mundo Deus não se agrada e nós não temos que pregar, não, irmão. Eu não estou amando, não. Se eu disser essas verdades, tem que ser ditas. Agora, a gente não obriga ninguém a fazer nada. Eu até, quando eu sei, eu nunca entrei na casa de ninguém para mandar ninguém fazer nada. Nem nunca fui no zap de ninguém, nem nunca fui em rede social de ninguém. Agora, a palavra eu prego. Se for para falar de fornicação, fala de fornicação. Se for para falar de idolatria, fala de idolatria. Se for para falar de vaidade, fala de vaidade. Semana passada eu estava lá no São Caetano, os irmãos tinham acabado de voltar para Jesus e o Senhor me mandou pregar sobre fornicação e eu preguei. E eu disse: olha, meu irmão, se eu fosse você, eu me casava era agora, nem que fosse com aquela aliança que vem de confeito, mas eu me casava e saía da fornicação e pronto. E os irmãos não se sentiram incomodados como eu prego. Agora, dizer que nós não amamos porque pregamos a verdade, irmão, a Bíblia diz o contrário. Provérbio 27, leia comigo, por favor, porque eu me senti assim, como é que eu vou dizer, triste hoje, ao ouvir uma pessoa dizer isso. Não, porque quando o senhor prega de brinco, quando o senhor prega falando de batom, o senhor está falando e eu não quero deixar. Mas se você não quer deixar, é problema seu, mas eu não vou deixar de pregar. E eu peço, olha, sinceramente, irmãos, eu nunca fui radical a esse ponto, mas se você for ter a oportunidade e vier aqui para o altar dizer que a igreja não ama, eu vou questionar você, porque nós amamos
irmãos, até demais da conta. Provérbios 27, o versículo 5 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Quer dizer que eu só amo você se eu der um abraço. Vai ser a igreja do abraço. Tem que abraçar. Quer dizer que aqui nessa igreja, pronto, hoje a gente tem duas irmãs que estão visitando, sempre vieram, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Está aqui o Quaresma, né? Diácono Quaresma, seja bem-vindo. Está o seu Antão, Zé Antão, cadê ele ali? Né? Quer dizer que se eu não for dar um abraço em vocês, eu não estou amando vocês, pelo amor de Jesus. Quer dizer que a paz do Senhor que eu der já não serve. Quer dizer que eu só vou dar a mão em vocês se eu pregar algo que vai satisfazer o coração, irmãos. Peraí, a gente entrou numa igreja, não foi num clube. Eu não vim tomar um suco numa praça de alimentação, eu vim ouvir a direção de Deus. E a direção de Deus, irmão, muitas das vezes pode doer em você e doer em mim, mas é a direção dele. Aleluia, Senhor. No culto passado eu peguei no pé do meu filho, ele saiu daqui magoado comigo. Ali, ele é o amor da minha vida. Passou o dia, não quis comer, a noite não quis comer, mas eu fui até ele, vem cá, cara, me abraça, e você é meu filho. E vi ele chorar, foi pouco ver ele chorar, vem cá, me abraça, é meu filho, você é meu. E é porque eu não amo, não, eu amo esse cara, você não tem ideia. Essa maneira de falar, cara, é a linguagem, né? Mas amo demais, é meu. Cheguei em casa um dia, orei, abracei. Ele estava picudo, não queria comer, vem cá. Seu pai pegou pesado, você perdoe. Mas é porque eu não quero ele perdido. Quer dizer que eu não amo, se a minha sogra está aqui, eu tenho que me abraçar toda hora, minha sogra. É forte. Ela não gosta de abraço. Irmãos, a maior forma é assim. Nós estamos aqui há 14 anos, irmãos, e nunca deixamos ninguém de fora. Amar é cuidar, é levar muitas das vezes a bagagem do outro, sim. Para isso é que ele está aqui. Agora botar essa pecha em nós, que nós não somos a igreja que não ama. A gente briga, a gente confia. Está aqui. A Leila está aqui, ela está morrendo. A Leila dá testemunho de Jeová. Domingo eu dei uma lapada nela segurando, não dei não, está lembrado? Segura. Porque ela fica com esse negócio, Jesus não é só Jeová. Jeová é quando ela chega batendo, disse, vai para Jeová. Pode ir para Jeová. Não, vai embora. Porque se eu estou falando que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Jeová é Deus, você não crê, você só questiona o que eu estou falando e você não questiona o Jeová, vai para lá. E eu deixei de amá-la porque eu disse isso? Não. Não deixei de amá-la. Eu fui franco, fui verdadeiro. Vai aí, eu posso falar com você 1 milhão de vezes, vou falar olhando nos seus olhos, não vou ficar desviando. Não. Porque as palavras, irmãos, eu creio dessa forma. E veja quantas batalhas nós já ganhamos. Quantas? Veja se esse é o raro, deixou de guerrear alguma guerra. Quantas? Quem ama, irmão, acima de tudo diz a verdade. Esse é o maior princípio do amor, é dizer a verdade. Quando a gente entra na igreja, eu mesmo assim, às vezes eu preparo de sermões, mas eu coloco meu sermão na dispensação do Espírito. Senhor, toma frente, porque eu não sei como você entrou aqui, mas Ele sabe. Ele sabe o que é que você precisa, o que você necessita. Você acha que é justo? Só aqui na igreja, só quem tem amor é a Suênia, foi quem mais eu vi. A Suênia e eu tenho irmão, olha só. Parabéns, Suênia, o resto está tudo cru, olha. É forte. Já pensou, irmãos?
Às vezes a pessoa não dá uma boa noite, não dá um bom dia, não dá uma paz, fica mudo, sai mudo. Às vezes a pessoa não é nem porque não quer falar, que a pessoa está fechada no canto dela. Não é justo isso, é justo, irmãos? Fala sério. Então o resto não tem amor nenhum. Você não ama não. O Senhor também não ama não. E agora? Né? Amados, a Bíblia vai dizer, escute bem, que muitos que não vivem na direção de Deus sofrem. Aqui eu tenho um exemplo. Eu não vou cansar a igreja, eu não vou passar das 9 horas. A Bíblia vai falar lá em Juízes 17, versículo 6, e Juízes 21, 25. Quem pode ler para adiantar, para a gente adiantar? Eu gosto de tudo de doutrina, eu gosto da participação da igreja. Juízes 17, versículo 6. O que é que diz esse texto? Pode ler se você achar, viu? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha só, quando eu não tenho Deus que guia a minha vida, eu faço o que eu quero. Naquele dia não havia rei, o povo fazia. Capítulo 21 de Juízes, versículo 25, lê, por favor. Veja o preço que uma pessoa paga quando não andar na direção de Deus. Juízes 21, verso 25. É a mesma coisa, mas só para parafrasear o que eu vou falar. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu juntamente ao Juízes 21, 25. 21, 25, é o último capítulo, o último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha só, o final do livro de Juízes, o último capítulo de Juízes, o último versículo, vai dizer a mesma coisa que está lá em Juízes 17, 6. Naqueles dias não tinha rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus. O livro de Ruth começa dizendo assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Escute bem, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Quem era esse homem? Elimeleque. Elimeleque não perguntou a Deus se era para sair, ele simplesmente foi e começou a peregrinar nos campos. Levou sua esposa, levou seus filhos. O tempo passa e esse homem que andou sentado no conselho de Deus morre. Os filhos se casam com mulheres estrangeiras e Deus sempre, ele, pela sua graça e sua misericórdia, ele produz algo novo, às vezes mesmo dentro da dificuldade, mas os filhos se casam com mulheres estrangeiras e a Bíblia vai dizer o quê? Que morrem também os filhos, Malom e Quinion. Ficou somente Noemi. Ela agora não tem mais nada a perder, porque já tinha perdido tudo, e ela vai despedir suas noras. E aí a graça de Deus vem sobre Ruth, mas para que ela tivesse vitória, para que as coisas voltassem a acontecer, ela teve que voltar para onde? Para o lugar de onde não deveria ter nunca saído. Pelo marido dela ter andado no conselho dele, não no conselho de Deus, trouxe dor e sofrimento para a família. Quantos crentes estão assim, irmão? Trazendo dor e sofrimento para dentro de casa porque não está querendo o conselho de Deus. Às vezes gera problema no casamento, gera problema para os filhos, gera problema no meio da família porque não pediu orientação a Deus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes as coisas acontecem, Deus não quer que a gente fique zoado, não. Ele quer que a gente vá lá orar, porque Ele diz que é na sua palavra: vigiai e orai. Você tem buscado o conselho do Senhor, irmão. Você tem buscado a direção de Deus para as coisas da sua vida. Amados, olha, eu estava falando essa semana com os jovens, por não querer o conselho de Deus na minha juventude, meu irmão, já se passaram já quase 20 anos de minha vida, ainda tem coisas que eu estou batalhando para resolver.
Me custou 20 anos até agora, irmão. Esse ano que passou, do retrasado para cá, foi quando eu comecei a botar a cabeça fora d'água para respirar. Mas as lutas, as dificuldades, por quê? Porque eu fazia as coisas lá atrás sem pedir conselho a Deus. O que você está fazendo que você não está pedindo a Deus o conselho? O que é que custa pedir o conselho do Senhor? A Bíblia vai dizer que Davi, escute bem, ele está na guerra, na peleja. Segundo Samuel 30, a Bíblia vai dizer que Davi foi para a guerra, está ganhando, ele volta. Aliás, 1 Samuel 30. E quando Davi chega em casa, a Bíblia diz que a cidade estava queimada a fogo. Os amalequitas tinham tomado a cidade. Levou as mulheres, levou os filhos, tudo preso, cativo, e queimou as casas. Levou as mulheres de Davi, as suas 2 mulheres foram levadas, Ainoã e Abigail. E o povo, quando vê aquela cena, todo mundo quer matar Davi. Vou pegar Davi, vou arrancar a cabeça desse Davi que eu estava dele. Porque é assim que funciona. Muitas pessoas, quando estão passando dificuldade, querem botar a culpa no primeiro que aparece. A culpa é do Davi. É por causa do Davi que as coisas estão acontecendo. E Davi, o que é que Davi faz? Vamos ler. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Capítulo 30 de 1 Samuel, verso 6. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha onde é que Davi está. Aos pés do Senhor. Senhor, a guerra está grande, mas é de joelho que eu venço. Estão me acusando, estão dizendo que eu fiz coisa que eu não tinha merecido, que eu não fiz, mas é no joelho que eu vou vencer. E o texto vai dizer aqui, ó, verso 8: Então Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa, alcançá-la ele, e lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo triunfarás. Davi vai pedir conselho: Deus, eu vou lutar essa guerra. É para eu ir aí nesse problema aí. O Senhor está me chamando para entrar nessa peleja, é para ir atrás, e ele vai. Irmãos, não custa nada orar, irmão. Não custa nada dobrar no seu joelho e dizer: Deus, o Senhor está comigo nessa guerra, o Senhor está comigo nessa peleja. É para eu tomar essa posição, é para eu ir por esse caminho. E esse é o mal de muito cristão. Aleluia. De não parar para perguntar ao dono, ao rei: será que você não pode, um minuto sequer, falar com o dono de tudo, que sabe tudo, que está vendo tudo? Davi buscava a direção de Deus. Nós temos que buscar essa direção em tudo. O Senhor já te disse: sem mim nada você pode fazer. O Senhor disse: ele não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se ele não vigiar a cidade, em vão vai trabalhar o sentinela. É ele quem dá o sono. É Deus quem nos dá o sono. Às vezes eu fico sono, reparador, não é o nome do sono, né? É um nomezinho que tem, pode falar. As crianças, entendi. É Deus quem nos dá o sono. E tem um sono que é um sono reparador, que você pode dormir 30 minutos, é uma hora que vai por 8. Só Deus que dá. Eu posso dizer a você que eu já desfrutei muito desse sono. De chegar cansado e de ter que me levantar uma hora depois. Né? Essa é a escola. De ter que me levantar uma hora depois e eu mesmo que eu durma uma hora, o meu corpo está lá intacto. Porque o sono quem dá é Deus. É Deus quem dá o sono, é Ele quem dá o descanso para mim e para você, é Ele quem nos dá a direção. Então eu digo para você nessa noite que a palavra do altar hoje para a igreja é esta: se aconselhe com Deus. Vá aos pés do Senhor, seja em que área for. Uma coisa que eu acho bonito,
Eu já ouvi alguns jovens falar isso, né? Eu estou orando para Deus confirmar se de fato esse vai ser meu namorado ou minha namorada. Vamos lá, os dois cristãos no propósito, Senhor, confirma. Estou orando para ver se Deus quer que eu vá por esse caminho, se Deus quer que eu vá, que eu entre nessa porta. Eu sei que no meio dessa turbulência toda que nós vivemos, o diabo vai tentar de alguma forma atrapalhar. Mas se nós buscarmos a direção de Deus, irmão, os problemas serão evitados. Porque uma coisa é certa: Deus não quer que a gente derrame as nossas bênçãos, nem, eu vou usar esse ditado, que a gente derrame o leite no chão, né? Porque depois que derramar o leite no chão, não tem mais como recuperar nada. A gente não pode chorar mais pelo leite derramado. Deus quer que a gente busque a direção dele para não sofrer. O Senhor diz em Salmo 81: se o povo cantasse, meu povo me escutasse. Olha o que é que Deus vai falar, irmão. Eu gosto tanto desse salmo 81, que diz assim lá, a partir do verso 8: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Verso 11: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, não parou para ouvir. Eu era ímpio, minha mãe sempre orou para que a gente voltasse para a casa do Senhor, e eu estava vindo do trabalho. Naquele tempo ainda era Rio Largo que fazia a linha de transporte aqui. O último ônibus que saía de Maceió para cá era meia-noite, mas eu estava de carro nesse dia. E larguei do trabalho. E quando eu vou passando ali na entrada do Gustavo Paiva, o Senhor falou comigo dizendo: não vá pela Mata do Rouro, vá pelo Gustavo. E foi algo assim automático. Peguei a direção do carro e fui pelo Gustavo Paiva e não vim pela Mata do Rouro. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava preocupada, dizendo: meu filho, você veio por ano porque agora teve um tiroteio ali perto do PV. E eu fiquei aqui angustiada, porque na hora que você estava vindo, estava passando, eu disse: manhã eu estava vindo, e eu ouvi Deus dizendo que eu não fosse pela Mata do Rouro, minhas coisas do chão. E ela levantou as mãos para o céu, agradecendo a Deus, porque Deus estava me dando ali no livramento. Eu não conhecia, mas ela estava orando, e a voz do Senhor disse: não vá. Quantas vezes Deus já te disse para não fazer algo, você fez? Quantas vezes você sentiu o Espírito no seu coração dizer: faz isso não, filho? E você insistiu e fez. E a colheita, irmão, às vezes é inevitável. Não é que Deus seja ruim, é porque se Deus não permitir que a gente colha, a gente não vai colher. E o Senhor diz assim: cada um vai colher aquilo que planta. Então, o que passou a gente não pode mudar se fez errado, mas eu posso consertar a partir de agora. Eu posso começar a fazer certo a partir de agora. Policiar mais. Eu vou dizer o que eu vivo vou falar na minha vida financeira. Olha, hoje, antigamente, para você conseguir um cartão era um negócio absurdo. Hoje é só você dizer que quer, PicPay, não sei o que falar, dá cartão de todo jeito, tem limite, tem isso. Aí você tem dinheiro suficiente para ter essa quantidade de cartão? E para que ter tanto cartão? Para que correr o risco de ficar endividado? Porque isso são laços. Eu aprendi depois que eu caí, só quero um, não quero mais que um. Porque eu não quero ver a minha vida financeira enroscada. E só compro o que eu posso pagar.
E não empreste o meu nome para ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo, mas e agora aquele negócio de imposto, que agora não tem como. Para que você está com 20 cartões na carteira, meu irmão? Para quê? O seu salário cobre o que tem uns 20 cartões, ou só é um laço para você se prender? Estou dando só um exemplo. Música. Você acha que o diabo não prende um crente por música? Hoje muito cristão pega o seu Instagram, tem uma música em inglês que eles botam e acham aquela música bonitinha, e tem muita música daquelas que são laços malignos. Amizades. Como estão as tuas amizades? Eu seleciono. Você pode ir lá no meu Instagram, no meu Facebook. Eu só tenho amizade com o que eu conheço. Parece umas fotos lá meia louca lá, eu excluo na hora, não quero nem saber. Eu vou para quê? Conhecer Sofia, não sei das quantas, eu vou Sofia para lá, quero saber não, quero saber das minhas amizades. Não quero seguidor não, está repreendido. Só tem pessoas que eu conheço, ou que eu tenha falado. Eu sempre vou lá no meu Facebook e no meu Instagram e faço limpeza. Vai lá, pode ser que alguém tenha entrado aqui, se eu mandar, eu só deletando. Porque eu não tenho, porque quer saber da minha vida para quê? Como é que está a tua vida em todas as áreas? Na escola, no trabalho? Com quem você anda? Qual área da sua vida você precisa enquadrar ela na direção de Deus? Olha, eu vou alinhar isso. Essa palavra ainda está ardendo aqui no meu coração, porque a irmã pregou no culto de jovem. Qual foi a última pregação do culto de jovem? Quero ver agora. Quem pregou no último culto de jovem aqui? Gente do céu, vocês têm que tomar remédio para a memória. Quem pregou no último culto de jovem aqui? Dá um doce para quem adivinhar, não é possível. Vocês não se lembram? Nenhum jovem se lembra, Arthur, de salve? Até tu. Davi, quem pregou no culto de jovem? Foi uma irmã. Pregou em Provérbios, foi uma irmã. Como é o nome dela? Irmã Elisângela, ô glória! Por sinal, a esposa do irmão que traz você na mão, não é possível. Gente do céu, ela pregou o quê? Qual foi o texto que ela pregou? Provérbios 13, 20. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será? Quem são tuas amizades? Ela pregou, foi uma pregação maravilhosa, foi ou não foi? Vocês sentiram ou não sentiram Deus falando? Mas quantos ouviram a voz? A Bíblia diz, escute bem, eu tenho ainda 6 minutos para terminar o culto, que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias, eles são enviados para a Babilônia. E quando chega lá, tem um banquete preparado para eles. Eles podiam comer o que quisessem, mas Daniel propõe no seu coração não se contaminar. Nem ele nem os seus irmãos se contaminam. Passam 3 anos e um pouquinho e o rei chama agora eles. Diz: olha, eu tive um sonho. E eu vou contar o sonho não, vocês vão ter que dizer o que eu sonhei. E ainda vai ter que me dar a interpretação do que eu sonhei. Isso é loucura. E o rei agora quer matar todo mundo. Mas quem eram os amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. Eles eram o quê? Homens de oração. O rei chega para Daniel, Daniel disse: me dê um tempo. O rei disse: eu só lhe dar uma noite, não dá tempo não. Daniel vai para casa, fala com seus irmãos e vamos orar.
Ó Deus do céu, quem vai nos revelar? Quem anda com sábio não fica sábio. Quem são teus amigos? Como está teu ciclo de amizade? Como estão os negócios que você se envolve nessa vida? Deus está fazendo parte. Irmãos, parem para pensar, porque isso é muito sério. É muito sério. Isso pode custar muito caro. Mas muito, muito caro mesmo. E uma amizade errada. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane não. Deixa eu dizer uma coisa que muito crente cai. Eu vou conseguir trazer aquele ímpio para a igreja, e às vezes o ímpio quem tira a pessoa da igreja. Ah, eu vou namorar com aquele menino e vou trazer para a igreja. O menino tira você da igreja. Vou namorar com aquela menina e ela vai vir para a igreja. Ela me tira da igreja. Não se engane, as más companhias corrompem. Não se engane, viver fora da vontade de Deus é somente perda. Então eu digo para você nessa noite, a palavra é bem sucinta, bem fácil de ser compreendida. Escute a voz de Deus, busque a direção de Deus para seus estudos, para tudo. Eu não estou aqui demonizando a pessoa que buscou apoio em outra com um vereador, com coisa assim. Não. Vou dar um exemplo de minha filha, Bruna. As amigas dela conseguiram um emprego na prefeitura aqui de Rio Lago, através de amizade com o vereador. Até mesmo surgiu uma possibilidade da Bruna trabalhar, porque um empresário de Maceió, amigo nosso, disse: eu vou dar o nome da sua filha para o vereador que eu conheci lá. Mas dentro de mim eu dizia: Deus, eu não quero ficar na mão de vereador, nem na mão de político nenhum. Deus me deixou dar certo. Eu disse: Bruna, vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus para que Deus dê para você aquilo que Ele quer. E você não fique dependendo de ninguém. E Deus abriu a porta para ela, sem precisar ela ficar presa com político nenhum. Somente por quê? Porque nós buscamos em oração. Ela fez um contrato com a prefeitura de Maceió, está lá, tem um contrato. Por esses dias surgiu uma situação dela vir aqui para Rio Lago, para ganhar mais. Mas eu disse a ela: Bruna, busca a vontade de Deus. Porque se está na direção de Deus, pode ser pouco, mas é muito. Mas se está fora da direção dele, o muito pode se tornar nada. Busque a direção de Deus. O que Deus está mandando dizer para essa igreja hoje: busque a minha direção. Eu não sei o que você entrou aqui pedindo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui pregando. Eu não sei como você entrou aqui, mas a palavra de hoje para essa congregação, para você que está assistindo através do YouTube, é Deus dizendo para você: filho e filha, busque a minha direção. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu mais uma vez quero ressaltar: você que nos visita, seja bem-vindo. Se sinta abraçado em nome de Jesus Cristo. Eu estou com problema na coluna, eu não vou poder botar você no braço, senão eu caio com a minha coluna aí vai ser pior. Mas se sinta abraçado e abraçado em nome de Jesus, né? Eu vou entrar fazendo um coração assim agora, para que a pessoa entenda que eu amo também. Não é possível, né, irmão? Eu sei que as irmãs estão rindo, brincando. Então se sinta abraçado, o diácono Quaresma. Eu sou daqui de Rio Lago também. Amém? Congregar de qual? Ah, é? Então seja bem-vindo, viu? Essa casa fica agradecida pela sua presença. A irmã lá atrás também, seja bem-vinda, né? Outro dia eu estava ali trabalhando. Quem passa é Helena, né? A irmã Helena passa. Quer bolo, pastor? Eu digo: oh meu Deus, eu perguntar se não é que é remédio. E eu nem comi, irmão, levei para casa. Aí cheguei em casa e disse: tu não sabe quem me deu esse bolo. Minha esposa agradeceu tanto, que ela era um bolo para tomar café de manhã. Essa irmã
Aquela irmã moreninha que passa, eu não sabia nem o nome direito. Aquela irmã que passa, eu sei. Quantas vezes, também tantos irmãos, então sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, eu te apresento a vida do seu Camucé, a vida da Josilene, Pai, a vida do Josivan, a irmã Severina, a irmã Aparecida, Pai, aqueles que estão pedindo oração nesse momento. Te peço também pelo caderno de oração, Pai, os nomes que aqui estão descritos. Deus, Tu és o médico dos médicos. Te peço que fortaleça a Tua filha, Diaconisa Meire. Não tem sido fácil esse mês, Pai. A metade de janeiro e o início agora de fevereiro, Tua filha tem estado em hospitais. Também apresento a vida da Uérgia, Senhor Deus, que também é Tua serva, mesmo estando lá na cidade de Antônio Vilela, mas ela também está sempre conosco. Tua filha teve um AVC agora recente e o Senhor lhe deu vitória. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, à vida de Teus filhos, aqueles que entraram por essas portas, que sejam agraciados, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua presença. Leva-os em paz às suas casas, Pai. Te apresento a vida da irmã Inês, que o Senhor vá de encontro à sua vida também. Visita os corações que estão enlutados. Deus, em nome de Jesus, visita cada um, Pai. Te peço e te agradeço, Senhor. Amém e graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel abençoe com todos, e a igreja diz amém, e a paz do Senhor para todos em nome de Jesus Cristo.